Graça e a paz do Senhor Jesus. Quero hoje falar um pouquinho sobre uma questão que esses últimos dias aí eu tenho discutido com algumas pessoas. E quem é da área da teologia sabe do que eu vou falar. Não só quem é da área da teologia, mas tem muitas pessoas que são do meio eclesiástico, lidam com a questão da formação pastoral, da área teológica. E há muitos anos existe uma discussão, digamos assim, um debate muito forte entre a teologia calvinista, né, a teologia reformada, vamos dizer assim, e a teologia arminiana. Né? Para quem não sabe, o calvinismo, ou a teologia reformada, é a teologia que acredita na predestinação. Uma vez salvo, para sempre salvo. Deus escolheu antes da fundação do mundo quem seriam aquelas pessoas que seriam as salvas e as predestinou para serem salvas. Os que não são salvos, independente da situação que estejam, né, ou do que façam, não terão essa oportunidade de salvação. Claro, não é uma coisa tão simples assim, né? Às vezes a gente falando de uma forma um tanto simplificada pode parecer até digamos assim, propositalmente má essa ideia. Mas não, na verdade assim, acredita-se dentro dessa teologia que aqueles que são salvos vão acabar de alguma forma sendo atraídos, né, a graça, né, digamos assim, de Deus. Inclusive eles usam um argumento teológico, digamos assim, dentro dessa teologia chamado a graça irresistível. Né? Eles dizem que quando Deus chama alguém, ou quando Deus dispensa a sua graça, ou faz esse chamado, não é possível resistir ao ser humano. Apesar disso, digamos assim, ter algumas implicações, digamos assim, de contradição bíblica, vamos dizer assim, até porque existem vários momentos em que a Bíblia dá a entender que o ser humano ele pode rejeitar sim o chamado de Deus, né? Vistos vários momentos em que Deus relata que tentou proteger, tentou chamar o povo de Israel ao arrependimento, e eles não quiseram. E há em Provérbios também onde diz que Deus tentou por várias vezes chamar a pessoa né, ali falando especificamente das pessoas em si e também do povo, e esse povo rejeitou. Então, biblicamente, talvez não haja uma base muito forte para dizer que a graça é irresistível, né? Mas por que eu não sou calvinista? Por que eu não acredito na predestinação? Eu acredito sim que Deus disponibilizou a salvação a todas as pessoas, a todas. Por isso que eu creio assim que os muitos chamados, mas poucos escolhidos, tem a ver com a questão do ser humano e a sua liberdade. Por que eu creio nisso? Por que eu creio na liberdade humana? Primeiro porque Deus nos criou com o objetivo de amarmos a Ele, com o objetivo de termos um relacionamento com Ele, e esse relacionamento tem que ser baseado na liberdade, porque senão ele não é verdadeiro. O relacionamento só digamos assim, é verdadeiro, um amor só é verdadeiro quando ele não é obrigatório, quando ele é uma escolha. O ser humano não é um robô programado para amar a Deus, programado para obedecê-lo ou para adorá-lo. Nós não fomos criados assim. Deus, na sua infinita sabedoria, sabia desde o início que o ser humano, para que ele possa ter, digamos assim, uma atitude genuína de arrependimento, ou de amor, ou de adoração com Deus, ele precisa ser livre para escolher, ele não pode ser obrigado a fazer isso. E foi por isso que Deus nos deixou livre, e a prova disso é o fruto no Jardim do Éden, o fruto proibido. Ao contrário do que algumas teologias, digamos, mais antigas gostam de pregar, que existe uma alegoria e coisa e tal, não, vamos ser diretos, vamos interpretar da forma como tem que ser. Aquele fruto representava a liberdade do ser humano, porque só existe liberdade com opção de escolha. Se nós não temos opção de escolha, nós não somos livres. Eu não posso oferecer uma liberdade para alguém se eu não dou opção de escolha para ela. Se eu estou numa sala que só tem uma porta para sair, e eu digo para aquelas pessoas que estão ali comigo, olha, se vocês quiserem fazer minha vontade, se vocês quiserem me agradar, quando nós sairmos, vocês vão sair por essa porta. Mas como eu sou querido, como eu sou, né, justo, né, eu deixo vocês livres para escolher por onde querem sair. Vocês podem sair por onde quiserem. Ora, isso é hipocrisia. Só tem aquela saída, não há possibilidade de sair para outro lugar.
Ou seja, mesmo que a pessoa não queira, ela vai acabar fazendo a minha vontade. Mas se nessa mesma sala nós temos pelo menos 2 portas em condições, 2 portas abertas, e aí eu fizer essa proposta, aí sim, aí a pessoa realmente tem uma opção de escolha, aí ela é livre para escolher. Mesmo que ela faça a minha vontade e saia pela porta que eu escolhi, ela fez isso porque ela quis, porque ela tinha uma opção de escolha. Então a liberdade, ela pressupõe a opção de escolha. Adão e Eva, se você ler com atenção o Gênesis, se você prestar atenção no que está escrito lá, sem os preconceitos da religião, sem algumas interpretações talvez um pouco equivocadas ou talvez premeditadas que a religião faz, você vai perceber uma coisa interessante. Eles só tinham uma proibição. A única proibição era aquele fruto. No mais, eles eram livres. Eles podiam fazer o que quisessem, né? Deus, a única proibição que ele fez foi essa: não comer daquele determinado fruto. Eu sou professor, você sabe, e muitas vezes alguns alunos me perguntam assim: professor, mas se Deus não queria que comessem daquele fruto, por que ele colocou esse fruto ali? Por que esse fruto estava lá? Justamente para a opção de escolha. Vamos imaginar o seguinte: que Adão e Eva não tivessem nenhuma proibição, que eles não fossem proibidos de fazer nada, não tivesse esse fruto lá, né? Deus dissesse para os meus filhos: vocês são livres, podem fazer o que quiserem. Adão e Eva, oba, somos livres, podemos fazer o que a gente quer. Mas ia chegar em algum momento em que eles iam se questionar. Eu imagino, vamos imaginar Eva aqui: Adão, será que nós somos livres mesmo? Mas claro que somos, Eva, por que não? Somos livres sim. Será? Porque assim, a gente acha que é livre, a gente tem liberdade, que a gente pode fazer o que a gente quer. Mas será que no fundo nós não somos programados para achar que somos livres e acabar fazendo exatamente aquilo que Deus quer? Como que nós vamos ter certeza que não somos assim, programados, se nós não temos nenhuma proibição? Vocês já pararam para pensar nisso? Havia necessidade, sim, de ter uma proibição. Havia essa necessidade para quê? Para que eles pudessem ter opção de escolha. Não era para Deus testar eles. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele sabia o que ia acontecer. Mas é para que o ser humano nunca se questionasse sobre a verdadeira liberdade dele. Infelizmente, essas teologias que podam a liberdade humana, ou que dizem que o ser humano é obrigado ou predestinado, elas, na verdade, fazem exatamente aquilo que elas tentam combater, né? A teologia calvinista diz que a soberania de Deus é superior a tudo. Então, o livre-arbítrio fere a soberania de Deus porque há uma contrapartida do ser humano e a obra da redenção é toda de Deus. Então eles dizem que fere a soberania de Deus. Pelo contrário, o que fere a soberania de Deus é você desenhar da obra dele. Dizer que a obra dele, da forma como foi feita, ela transformou nós em robôs, ela nos deixou de uma forma engessada, ela nos transformou em seres sem escolha e sem vontade. Então, que obra é essa? Que Deus é esse? Por que Deus criaria um ser humano programado para amá-lo e alguns que mesmo talvez podendo fazer isso não fazem e já estão condenados desde a criação do mundo? Entende? Então não faz sentido uma coisa assim. Realmente não faz sentido. Jesus falou: aquele que crê, for batizado, será salvo. Não é aquele que for predestinado será salvo. Aquele que crê. Crer é uma ação e é uma escolha. A fé é uma escolha. Escolher é uma ação. Então a fé está baseada na escolha, tá? Se nós não pudéssemos crer, se nós não tivéssemos opção de crer, se nós não tivéssemos opção de ter essa escolha, aí sim, aí pode ser que nós fôssemos realmente seres programados, mas nós temos essa opção. Então a predestinação, de certa forma, faz com que essa soberania de Deus não seja tão soberana assim. Por isso é importante nós entendermos qual a diferença entre a predestinação e o livre-arbítrio. Eu creio no livre-arbítrio. Creio nisso porque eu sei que a queda dependeu de uma escolha humana. Adão e Eva tinham essa escolha e eles escolheram se separar de Deus. E da mesma forma que a queda foi baseada na opção exclusiva ou na opção errada de escolha, mas que foi baseada na escolha humana, o retorno a Deus, a religação com Deus na pessoa de Jesus também está baseado numa escolha. Claro que essa escolha precisa estar pautada em argumentos, né? E que argumentos são esses? A vida, né? O ser humano precisou viver um tempo separado de Deus. Tem um ditado que diz, né, que muitas vezes nós
só valorizamos as coisas depois que perdemos. A humanidade precisava viver um tempo sem Deus para entender o que é estar com Deus ou precisar dele. E da mesma forma que o ser humano então caiu, o ser humano é livre para escolher retornar, se religar com Deus novamente na pessoa de Jesus. O próprio Jesus falou: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Entende? João 3,16 é bem claro. Porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer é uma ação, crer é uma escolha. Todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É sempre uma ação, é sempre uma escolha. Existem textos que falam da predestinação? Existem textos que falam dos escolhidos? Sim, mas existem diversas interpretações para esses textos. E eu não vou entrar em detalhes agora aqui para explicar esses textos. Mas a verdade é que nós temos escolha. E a escolha de voltar com Deus, se religar com Deus na pessoa de Jesus, é uma escolha que faz parte da nossa vida. Nós podemos fazer essa escolha. E essa é a diferença. Se nós não pudéssemos escolher, se nós não tivéssemos escolha, não tivéssemos uma opção, a nossa vida seria muito triste mesmo. Ok? Deus abençoe todos vocês aí, fiquem na paz, em nome de Jesus. Tchau, tchau.